Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos começar o nosso tempo hoje de estudo da palavra, continuando e já, na verdade, na reta final da nossa exposição, da nossa EBD em Colossenses. Já estamos no capítulo 4, não é isso? Na verdade, desde algumas semanas, já no versículo 1, e agora vamos continuar a partir do versículo 2, nessa exposição que trata do tema de Colossenses, da supremacia de Cristo. Antes de mais nada, como disse, vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso tempo aqui. Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra, pelo consolo e a confrontação, ó Deus, que ela traz às nossas vidas, que ela possa, ó Deus, esta manhã nos levar mais próximos da Tua vontade, do Teu querer, fazendo-nos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, lembrando-nos, ó Deus, de áreas onde precisamos mudar, onde precisamos nos achegar mais perto de Ti. Dado o Teu Espírito nessa noite, derrama sobre nós da bendita pessoa do Teu Espírito, para que com a iluminação dele, a Tua palavra possa fazer sentido e falar de maneira mais clara as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, vamos ler do versículo 2 até o versículo 6, vai estar projetado aí, que é o nosso texto da lição número 15, Viver a Nova Vida em Oração e Testemunho. Lição número 15, versículos 2 até o versículo de número 6, ok? Lá está, vamos a uma só voz. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Vamos lá, meus irmãos, tem muita coisa aqui. Vamos ver até onde nós conseguimos chegar hoje. E vamos iniciar, como sempre, com os nossos objetivos, que estão aí na lateral do seu material, do lado esquerdo, nessa parte azul bebê. Ou celeste, se você preferir. Vamos lá? Objetivos. Saber que missionários são cristãos comissionados a pregar as boas novas. Sentir gratidão pela vida dos missionários e desejo de compartilhar o Evangelho. Agir orando pelos missionários e aproveitando as oportunidades para falar das boas novas. Acho que essa foi a primeira vez, meus irmãos, que eu achei o autor desta semana, nosso querido missionário Paulo Augusto Brito Barbosa, um tanto quanto econômico nos nossos objetivos. Eu acredito que nesse texto tem muito mais do que apenas esses três enunciados que ele colocou aqui. Por exemplo, nosso primeiro versículo não tem necessariamente uma ligação exclusiva com missionários. Ele vai falar sobre oração. E depois nós vamos falar também sobre a questão do comportamento para com os de fora. E nada disso está aqui. Então, como eu disse, achei bastante econômico esses objetivos. E como nós vamos ver no desenrolar do nosso estudo, irmãos, há muito mais aqui para nós percebermos, para nós aprendermos a respeito do nosso texto de hoje. Ele também foi muito econômico na nossa introdução. Vamos lá, porque eu estou me comparando, meus irmãos, com outros autores das outras lições, né? Que foram bem mais detalhados e às vezes até exagerados no seu corpo. Mas não tem problema não, a gente está aqui para completar exatamente o bom trabalho que eles já fizeram. Vamos lá. O sacrifício de Cristo na cruz nos possibilitou desfrutar de uma nova vida. O que diz 2 Coríntios 5,17, irmãos? Alguém salva a pátria? Se alguém está em Cristo, é nova criação. Essa é a tradução exata do grego. Por que todas as outras versões traduzem criatura? Não me pergunte.
Eu não tenho a mínima ideia. O grego diz que aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram coisas novas, certo? Essa novidade, deixa eu fazer um momento plim-plim, parêntese aqui, irmãos. Decorar versículos bíblicos é extremamente importante. Corrie ten Boom, faleceu alguns anos atrás, foi presa na Holanda por esconder judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Ela mesma não era judia, mas foi para um campo de concentração também. Isso porque não foi morta no ato, né, que geralmente os nazistas faziam isso. Ela perdeu toda a sua família no campo de concentração. E ela escreveu como que os versículos decorados na sua infância e adolescência a sustentaram durante os anos de abuso, de tortura, de opressão em um campo de concentração nazista. Bem, é muito improvável que você vá acabar no campo de concentração, pelo menos acredito que nos próximos anos, mas decorar a palavra de Deus, inclusive com o seu endereço, é algo tão importante que a gente tem essa prática todo o primeiro ano do nosso seminário. Seminário, onde você acha que a gente só estuda os altos mistérios da teologia, né? No primeiro ano a gente decora a Bíblia. Então, tome essa lição porque, queridos, 2 Coríntios 5,17 e 5,20 devia estar na ponta da língua. Essa novidade de vida tem a intenção de influenciar positivamente todos os contextos em que nos encontramos. Por isso, é bom saber quais nossas responsabilidades diante daquilo que nos foi proposta como nova vida em Cristo. E nesta lição, vamos observar 3 itens que eu e você devemos considerar. Em outras palavras, na nossa introdução, irmãos, o nosso autor está falando que ser cristão tem sido confundido, eu estou expandindo, é claro, né? Tem sido confundido com um monte de práticas e atitudes que necessariamente você não precisa ser cristão para fazer. Por exemplo, nós estamos agora conversando e entrevistando irmãos que vão ser batizados, né? Você pode dar todas as respostas, não acreditar em absolutamente nada daquilo, alguém confiar que você está falando a verdade, você vai ser batizado e anos depois você dizer: ah, eu estava só querendo agradar a mamãe e papai ou os meus amigos. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu me batizei, teve uma pessoa que se batizou porque os amigos adolescentes estavam sendo batizados, né? E aí foi praticamente criado na igreja, sabia todas as respostas e também, vou ser sincero, a sabatinada, né? Como é que fala? Sabatinagem, enfim, do meu pastor era muito, muito, muito fácil. Ele praticamente era o professor Raimundo. O batismo, não, ele quase dava a resposta. Então, assim, passava, não tinha muito mérito em ter passado naquele questionamento ali, não. Então, o meu ponto, irmãos, é que ser batizado, frequentar a igreja, eu trabalho na igreja. E daí? O que a palavra de Deus fala sobre nova vida? São coisas diferentes, são atitudes, são transformações que nós estamos vendo desde que começamos a parte prática, digamos assim, do livro de Colossenses, da carta de Colossenses, desculpe, do capítulo 3 para cá, certo? Então, é muito importante isso, irmãos, especialmente em um país como o nosso, onde nós temos absoluta liberdade. Eu sempre costumo dizer que você comprova muito mais a sua crentice na segunda-feira do que no domingo. No primeiro dia de retiro, todo mundo é crente. Já no terceiro, é que a gente não dorme juntos, né, irmão? A gente dormia junto, os homens e as mulheres, é claro, no nosso retiro quando eu era garoto. E a partir do terceiro dia sem dormir, por causa do irmão que ronca do seu lado, a sua santidade já é testada. Eu fui para uma conferência de pastores em Manaus, os irmãos foram comigo uma vez também. Meus amigos, não sei quem botou aquela onça dentro do dormitório dos homens, que estrurrou a madrugada toda. A minha saída, pela graça de Deus, foi botar um fone de ouvido, e é difícil dormir com fone de ouvido, né, porque a gente se mexe, e colocar Mozart na última... Mozart! E não era Mozart soft, não. Mozart hardcore mesmo, né? Botar Mozart na último volume, porque era melhor, né, Mozart tocando tan, 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 do que a onça que estava estrurrando quatro colchonetes para lá. Não, tinha os irmãos que já estavam... Não era no filé mignon, não. Estava no chambari.
Porque aí, meus irmãos, é que nós somos testados, né? Na convivência, né? No primeiro dia, uma maravilha. Na igreja, lindo. E durante a semana? Então, quando as cartas vão tratar, meus irmãos, de questões práticas, como é que deve funcionar a minha cabeça? Vamos lá. Eu posso pegar Colossenses 3 em diante, Efésios 4 em diante, Romanos 12 em diante. São todas as partes práticas, são as dobradiças das cartas de Paulo, certo? Pode reparar, no começo de cada capítulo desse, você tem um versículo nevrálgico, um versículo importantíssimo. Efésios capítulo 4. Rogo eu, como prisioneiro do Senhor, que ande de maneira digna da vocação. Olha só, rapaz, dá para chegar na semana nesse versículo. Tem uma substância ali incrível. Colossenses 3. Né? Vocês já recitaram com Cristo, busca a sua edição do alto. Aí Paulo começa a desenvolver. Romanos 12, preciso mencionar. Apresente seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o racional. Pois bem, a partir daí, meus irmãos, se você pregar só esses textos, você corre um sério risco, sem mencionar a parte primeira, você corre um sério risco de pregar moralismo. Ética. Repare que eu estou deixando de fora a palavra cristã. Você sim existe uma moral cristã, uma ética cristã, que nós vamos inclusive ver parte aqui hoje. Mas o importante, meus irmãos, é que tudo isso que Paulo está falando no nosso contexto capítulo 3 para agora, só faz sentido na nossa nova vida em Cristo. Claro que deve ter uns picaretas, mas você já reparou que quase todo espírita que você conhece, esse cara é extremamente correto? Com certeza deve ter uns picaretas aí, porque sempre tem sua exceção. Tem uma razão por causa disso. Se você está trabalhando num sistema de karma, um sistema de créditos e débitos, você vai estar no seu melhor comportamento. Porque afinal de contas você está fazendo por onde? O que me entristece, meus irmãos, é que eles fazem isso pela motivação errada, a pior possível, querendo comprar o favor de Deus, enquanto que nós não temos que comprar favor nenhum, porque nós só somos absolutamente favorecidos. E muitas vezes o meu comportamento está longe de Romanos 12 em diante, Colossenses 3 em diante, Efésios 4 em diante e tantas outras passagens da palavra de Deus, não é verdade? Então, nossa moral e nossa ética cristãs estão nessa palavra, o seu diferencial. São de Cristo, porque eu estou em Cristo nessa nova vida. À luz disso, nosso primeiro versículo, nosso primeiro ponto, relendo o nosso versículo, versículo 2, né? Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Viva a nova vida em Cristo, perseverando em oração. A nossa geração, meus irmãos, ela é a geração que desaprendeu a orar. Ou nunca foi ensinada de verdade. E toda vez, irmãos, que esse assunto surge em uma mensagem, domingo de manhã, depois da nossa EBD com o nosso preletor, eu dei uma palavra sobre isso novamente. Mas, assim, anos atrás, nós fizemos uma pesquisa e descobrimos o óbvio. Que apesar do púlpito e da IBD a gente falar sobre a função importantíssima, fundamental da palavra de Deus na nossa vida, a nossa igreja estava naquela estatística em que menos de um quarto de nós tinha um hábito devocional. E aqueles que ainda tinham um hábito devocional era meramente uma leitura bíblica. Ok? Não era uma meditação bíblica. E aí os irmãos que estavam naquela época lembram que nós adotamos primeiro o devocional com o meu grupo de vida de adolescentes, na época era o grupo de vida Renovo, que hoje obviamente são adolescentes completamente diferentes, né? Quase 10 anos depois. Mas eu que liderava este grupo, depois passei para outros jovens, e eu comecei com aquele grupo. E eu me lembro, irmãos, de já alguns meses usando devocional, um dos componentes do grupo virou na reunião e jogou essa saia justa. Presta atenção. Pastor, e se eu faço devocional e meus pais não fazem? A criatura tinha começado há 3 meses, já se achava o Elias, né? Aí eu olhei aquilo, falei, olha, irmão, você faz a tua parte e chama seus pais para fazerem juntos e ora por eles.
Mas eu usei aquilo, irmãos, como ponto de argumento, porque depois eu reuni todos os pais do meu grupo, disse para eles o que havia acontecido, sem mencionar se era rapaz ou moça, porque a nossa igreja, obviamente, tem 3 rapazes para cada moça, a proporção, então ficaria fácil eliminar por eliminação, porque foi uma moça que perguntou. E eles ficaram também naquela saia justa. E foi, irmãos, o ponto de onde nós passamos no ano seguinte para a prática que temos até hoje. Eu perguntei alguma vez para os irmãos quem quer devocional? Alguém lembra de eu ter perguntado isso? Não? Nunca. No primeiro ano eu comprei para a igreja toda, compramos a igreja para a igreja toda, e falei, irmãos, está lá comprado, a tesoureira já pagou. Se você não pegar o seu, o prejuízo vai ficar aí no caixa da igreja. O melhor estilo, pastor Joveci. Funcionou ou não funcionou? Todos esses anos depois, meus irmãos, essa tem sido, eu acredito, a decisão, pela graça de Deus, a melhor decisão ministerial que eu já tomei na minha vida. Porque a nossa igreja foi literalmente, podia ficar aqui a BD todinha contando testemunho, a nossa igreja foi transformada. De 1 quarto para superior a 3 quartos de que mantém a prática devocional toda semana, e a gente tem o nosso e-mail pelo qual a gente, de vez em quando, faz essa percepção, né? Essa checagem, enfim. Por que eu estou dando essa volta toda, meus irmãos? Será que a gente precisa de algum tipo de muleta também para aprender sobre a questão da oração? Eu nem entrei no estudo ainda, irmãos, porque eu já sei que a gente vai levar uma paulada aqui hoje. Como eu não apago meu WhatsApp, eu poderia facilmente, daria um pouco de trabalho, voltar meses na nossa frequência na reunião de oração. Vamos perceber que eu coloco lá, né? Com uma forma de ver, irmãos, se nós acordamos. Você pode dizer assim, pastor, mas esse problema é só a nossa igreja? Não, não é não. Se quarta-feira você pegar o seu carro e visitar 10 igrejas, você vai entrar em desespero. Quarta-feira não é nosso culto de oração, né? Então teve uma quarta que eu estava à noite na farmácia, sei lá o que, e passei na frente de 2, 3 igrejas. Realmente passei porque passei. Igrejas das chamadas conservadoras, tá? E tinha igreja, irmãos, de 300 membros com 5 carros na frente do prédio. 5 carros. Se você encher os 5 carros, dá 15 pessoas. Se você botar, na época não tinha Uber não, mas botar quem foi de lotação, tá, eu duvido que já tinha 20 pessoas lá dentro. Então o problema, irmãos, é epidêmico, é crônico. Só que eu não sou pastor dessas igrejas todas, então só a minha igreja vai ter que ficar me aturando falando disso até o meu último suspiro. Quando nós vamos corrigir isso na nossa igreja? Nós temos desesperadamente a necessidade de um projeto imobiliário que saia do chão. Será que nós vamos ouvir do Senhor? Eu tô, irmãos, na hipótese aqui. Será que a gente vai ouvir do Senhor quando chegarmos lá? Então, eu tinha planejado dar para vocês assim, logo depois que sorteou, que vocês compraram o terreno. Mas vocês não pediram. Pede aqui, pede acolá, pede quando a gente menciona na oração e tal. Talvez um ou outro lembra na sua casa, né? Está todo domingo no slide sendo lembrado como um dos nossos pedidos permanentes, mas talvez a gente ache que é só um slide. Porque, repito, dediquem-se à oração. E é isso que nós vamos começar vendo. Vamos lá. Sem a menor sombra de dúvida, um dos itens mais importantes em que eu e você temos que perseverar ou dedicar-nos é uma vida diária de oração. Não é sem motivo que a palavra perseverar está posta nesse texto. Essa é a tradução da ARA, okay? Da Revista Atualizada. Traduzida para nós aqui na NVI com dediquem-se à oração. Perseverem, dediquem-se, tanto faz. Seu significado indica o seguinte: sempre estar pronto, desejo intenso, desejo constante. Sugere uma certa persistência e determinação na oração, com a resolução no sentido de não desanimar nem ficar cansado. Vamos tirar o tempo hoje, irmãos, para ler esses textos do Evangelho de Lucas e aprender com o ensino de Jesus a respeito da oração. Ok? Lucas capítulo 5, desculpe, 11, estou viajando, 11, aí 5 a 13. Lucas 11, 5 a 13. Isso aí não está projetado, não.
Então lhes disse: Suponham que um de vocês tenha um amigo e recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo: peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai, do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Capítulo 18, a partir do versículo 1. Lucas 18, 1 a 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Eu creio, meus irmãos, que esse último versículo era o Senhor Jesus olhando para o futuro e vendo uma crescente onda de independência do seu povo para com ele. E essa onda de independência é marcada na questão da oração. E eu quero deixar claro aqui, meus irmãos, e já dizer a vocês, eu não estou pregando para vocês apenas. Eu estou pregando para mim. Alguns dias atrás, ou na verdade meses atrás, cada momento de oração que eu tinha aqui na sexta-feira ou no domingo, no momento de intercessão, eu fiz um pedido muito específico. Não era um pedido muito aberto, não, era muito específico a respeito de algo que eu precisava gastar dinheiro, comprar, e estava muito caro e era uma necessidade, e eu fiz esse pedido vez após vez. E aí, 2 semanas atrás aproximadamente, se eu não me engano, estava conversando com um colega pela internet, que vai vir para cá, e estava tratando com ele: olha, você tem que ver isso daí, porque eu estou vendo a mesma coisa, e está caro, está muito caro. Quer ver só? Aí eu falei: vou te dar uma ideia, deixa eu acessar aqui. Aí eu fui procurar para dar para ele os valores que eu estava encontrando, absurdos. Quando a tela abriu, estava lá embaixo o preço. Eu falei para ele: mano, vou ter que desligar, tem que correr aqui. Rapidinho fiz ali os preparativos para poder fechar aqui. No ponto aqui, meus irmãos, é que enquanto eu estava fechando aquilo, eu estava pensando: será que tem algumas coisas? Esse será aqui, irmãos, tem. Será que tem algumas coisas na minha vida que eu deveria estar prestando mais atenção em oração? Será que porventura Deus me trouxe essa experiência? As experiências, meus irmãos, elas são pessoais e intransferíveis. E elas sempre têm algo que Deus quer falar com você, não com outro. Por isso que eu não sou muito fã dessa história de ficar... alguém que então dá um testemunho, né? Tem igreja que é assim, né? Metade do culto é a gente vir na frente. Irmãos, eu estava com a unha encravada, mas graças a Deus, aí tem que falar alguma coisa. Testemunho é bom, meus irmãos, mas ele cria aquela coisa assim: poxa, por que Deus está fazendo na vida da Joyce e não está fazendo na minha? Porque é a vida da Joyce, não é a sua. O problema é esse: eu quero que Deus está fazendo na vida da Joyce, não na minha.
E aí eu não enxergo o que Deus está fazendo na minha. E eu não enxergo que talvez algumas coisas Deus não está fazendo na minha. Lembra da minha elucubração mental aqui enquanto eu estava ali fechando o negócio, fechando o processo? Será que tem algumas coisas na minha vida que eu deveria estar levando mais a sério? Confissão de pecado aqui, irmãos. Eu não usei e fiz um propósito de Deus de corrigir isso, o meu diário de oração do meu devocional deste ano. Não usei. Eu não usei uma ferramenta que está da ferramenta que eu já uso para manter uma disciplina e uma ordem na minha oração, certo? Orar pelo Juquinha, orar pela Mariazinha, orar pela Maricotinha. Não fiz. Logo eu, que tenho uma memória, ó, confiei que eu ia lembrar das pessoas e das situações que eu precisava orar. Não preciso dizer que eu não lembrei. Muitas vezes eu orei umas coisas e esqueci aquelas outras que eu já tinha me proposto que iria orar. Essa é uma das razões, particularmente eu, que quando alguém fala assim, você me encontra na rua. Tudo bem, meu irmão? A pessoa está mais ou menos, estou com essa situação e tal. Peço até que o irmão ore. Vamos orar aqui. Eu não vou lembrar. Eu sei. A minha memória, péssima. Aí eu resolvi fazer essa tremenda decisão em 2021 de não usar uma ferramenta que está literalmente na minha frente, em cima da minha mesa, embaixo do meu monitor, que poderia ter me ajudado muito. E eu pensei nisso naquele dia e falei, porque estou confeccionando o devocional do ano que vem, né? Acabei de receber ontem, irmãos, a última versão prontinha para mandar para a editora. Eu não abri, porque ela mandou, coitada da irmã, está dedicada 1h40 da manhã daqui. Eu estava indo dormir, e aí chegou, eu falei, obrigado, amanhã eu vejo. Quer dizer, amanhã já, hoje, né? E hoje de manhã ainda não tive tempo. Mas eu estou preparando e lá está o diário de oração. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que é impossível saber. Mas não é um questionamento sem fundamento de que existe um mistério. Né? O crente gosta dessa palavra, então eu vou usar. Mistério. Não. Mas existe um mistério, irmãos, de como a soberania de Deus e a oração funcionam. Deus não precisa absolutamente de nada nosso. No entanto, Ele decretou que nós orássemos. Agora, tanto o perigo de vir para cá e dizer assim, não, Deus já sabe, deixa eu nem orar sobre isso. É ruim, muito ruim, como o perigo de vir para cá e dizer assim, vamos orar, é aquele quadrinho, a oração muda as coisas. Errado. A oração não muda absolutamente nada. Pastor, então por que orar? Porque Ele mandou. Ele mandou porque, de alguma maneira, meus irmãos, na soberania de Deus, Ele supervisiona e encaixa de maneira que é difícil para nós compreendermos as decisões soberanas dele e a nossa oração. Eu não consigo encaixar na teologia bíblica que Deus fica lá contabilizando quantas orações o Jackson fez. Faltou uma, quase conseguiu. Ou a quantidade de fé, se você pode, né, quantificar a fé, me dá 3 quilos de fé aí. Então, enfim. Olha, ele quase chegou lá, quase creu. Eu não creio nisso. C.S. Lewis, que nem era lá tão reformado assim, irmãos, ele dizia, a oração não muda Deus, a oração muda a mim. Isso ele falou em meio à situação da sua esposa morrendo de câncer. Certo? A esposa que ele nunca quis ter na vida. Alguém conhece a biografia dele? Era um solteirão convicto. Mas aí aparece aquela mulher na vida dele, se apaixonam. E ele, inclusive, teve uma crise espiritual, que ele questiona a Deus, Senhor, por que o Senhor me dar uma coisa que eu nunca desejei, para que eu passasse a desejar apenas para o Senhor tirar de mim? E aí ele busca Deus de oração. Por quê? Porque ele precisava ser mudado, não Deus. Deus estava no controle de tudo. E assim, meus irmãos,
Diante desse mistério, no sentido bíblico da palavra, né? Algo que nós só vamos compreender na eternidade, nós somos convocados a perseverar, nós somos convocados a não desanimar, duas passagens do mesmo evangelho, inclusive, e não ficar cansado de estar orando, porque a pessoa, com P maiúsculo aqui, nós estamos orando, pedindo, clamando, não é um amigo incomodado no meio da noite, muito menos um juiz injusto. Ele é o nosso Pai, o nosso Deus, nosso amigo, Ele é o nosso Senhor, e Ele é o justo juiz. Então, irmãos, eu desconheço algum tipo de ferramenta, como, voltando na nossa história, né, como o Senhor nos deu um livro e um material devocional para mantermos, eu desconheço algum material que a gente pudesse ter, que pudesse nos impulsionar a uma vida maior de oração. Mas eu conheço, irmãos, o princípio bíblico que nós estamos vendo aqui. E o princípio bíblico nos deixa literalmente sem opção, sem alternativa. E nos fala da necessidade de nós compreendermos que a oração é uma maratona. Daí o dedicar-se ou perseverar, aonde eu preciso começar sabendo que vou estar naquela maratona por um longo período de tempo. Preciso estar desafiado a acreditar e praticar isso na minha vida. No segundo parágrafo, a introdução continua, do primeiro ponto. A oração cristã não deve ser caracterizada pelos cerimoniais, onde se valoriza a formalidade dos rituais de oração em detrimento da intenção e motivação de se fazer as mesmas. Os judeus possuem costumes referentes à oração que incluíam horários estabelecidos e modelos fixos sobre o que dizer e como se portar. É exatamente por isso que Nosso Senhor é rigoroso com os hipócritas em seu sermão, no capítulo 6 de Mateus. Pois naquela situação, os profissionais da oração enganavam-se ao pensar que, por toda a representação aplicada e por suas repetições conscientes, atrairiam a atenção e os favores de Deus para si. Bem, vamos lá. Eu concordo em gênero, número e grau com o nosso irmão que acreditar que eu estou fazendo de determinada maneira e por isso Deus vai me ouvir é o fim da picada, certo? É incrível se algum cristão acha um negócio desse. Não, eu vou orar de joelho porque aí Deus vai me ouvir. Eu vou orar de tal maneira, né? Porque eu, quando era mais novo, irmãos, tinha uma fase que eu acreditava que eu tinha que fazer muita força. Acho que eu estava assistindo muito o desenho do X-Men. Então era um poder mutante que eu, na oração, eu tinha que sentir alguma coisa. Eu tinha que estar, sabe, naquela bolha de espiritualidade fabricada, artificial, para que a oração valesse. Então eu colocava a minha participação nela quanto eu podia. Então, se a gente acredita nisso, com certeza a gente está muito errado. Agora, vamos achar um equilíbrio no que ele está falando aqui? Por exemplo, quando nós, em Atos, irmãos, passamos pela prática de Pedro e João ir ao templo na hora tal para orar, vocês lembram o que eu falei? Que os judeus têm 3 momentos de oração no dia. Eu não lembro mais agora, irmãos. De novo, minha memória. Eles têm 3 horários definidos de oração. E os muçulmanos ganharam, tem 5. Certo? E eu falei naquela ocasião, irmãos, alguns anos atrás, não tantos, mas alguns anos atrás, que isso não é uma má ideia. Eu pegar o meu telefone, por exemplo, coisa que Pedro e João nem tinha, né? Tadinho. Aí, botar o alarme. Segundo a minha agenda. Por exemplo, teve uma igreja que eu conheci que eles estavam por que não dizer o nome, o termo, um propósito de oração da igreja toda. Então eles marcaram todo dia, e tal horário, acho que era 19 horas, 18h30, não lembro bem, para que toda a igreja estivesse junto orando por aquilo. Em outra ocasião, nós fizemos aqui já um reloginho de oração, né? Um orou às 8, 8h30, 9, assim por diante. Não há problema nessas coisas, desde que nós não achemos, irmãos, que há algo especial. Nossa, nossa igreja orou 24 horas. E daí? Esse não é o ponto é que orou.
Se vocês vão orar, meus irmãos, 300 pessoas ao longo, né, de 300 divisões do dia inteiro, ou se 300 pessoas orarem no mesmo minuto, qual a diferença? Isso é puro misticismo, isso não tem nada de valor em si. Tem um valor prático, não um valor espiritual. E é aí que eu quero chegar, meus irmãos, na fala que eu mencionei pregando em Atos. Por que não você colocar o seu relógio, colocar assim, por exemplo, eu vou botar meu relógio para despertar e vou colocar o nome desse alarme de oração, 7h30. Tá, aí tocou, eu sei que é para acordar e para orar. Eu vou colocar o meu despertador às 13 horas, porque às 13 eu já almocei, ainda não está na hora de voltar para o trabalho, vai ser o meu segundo momento de oração. Joia! Aí, de repente, no seu trabalho, você tem uma pausa de 20 minutos, né, lá pelas 16 horas, 16, 16h20, não sei. Aí você coloca lá, terceiro horário de oração. Ai, pastor, eu não gosto muito desses métodos, eu gosto de uma coisa mais espontânea. Como é que está aí o espontâneo para você? Está funcionando? Porque lembra daquela ilustração, irmãos, que a mulher chegou para Spurgeon e questionou, dizendo assim, pastor, eu não gosto muito do seu jeito, do seu meio, do seu método de evangelismo. A Spurgeon perguntou para ela, ok, irmã, e qual é o seu método? Aí ela respondeu, não, eu não evangelizo. A Spurgeon respondeu, então eu prefiro o meu. Então, quer seja esse método ou qualquer outro, se você não tem conseguido desenvolver uma vida de oração, desenvolva as suas próprias muletas, suas próprias ferramentas que lhe ajudem nisso. A única diferença do que o nosso parágrafo aqui está falando, irmãos, é que não é nisso, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como a irmã Suame. Eu oro 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém, no grão de milho. Qual a diferença? Se essas coisas são motivo de vaidade e orgulho, achando que Deus está me ouvindo porque o do grão de milho foi meio exagerado, eu sei, né? Isso é mais para castigo dos tempos antigos. Mas, meus irmãos, nessa nossa dificuldade de compreender a graça de Deus, às vezes nós achamos que Deus precisa de algum sacrifício nosso, senão Ele não vai nos ouvir. Não. Deus não quer sacrifício, Deus quer relacionamento. E sem oração não há relacionamento. Entendemos aonde nós precisamos chegar agora? Sem oração, irmãos, não há relacionamento. É isso muitas vezes que está faltando. Muitas e muitas vezes, na verdade, na nossa vida como indivíduos e como igreja. Porque sabe, irmãos, eu não quero que sejamos como Israel, como Judá. Se você pegar os grandes ajuntamentos de oração e de buscar o Senhor, tinha um inimigo às portas. Isso é muito triste, irmão. Nós buscávamos o Senhor só quando o inimigo está às portas. Porque eu me lembro, meus irmãos, de alguns momentos nas últimas semanas que eu fui levado aos meus joelhos e o inimigo estava às portas. É muito triste tratarmos nosso Senhor como um garoto de recado, como um Papai Noel. Tem o iFood, eu trato como o iPrayer. Tudo tem que ser em inglês, né? É o aplicativo da oração. Eu queria uma vez na minha vida Deus chegar na oração e eu perceber Deus dizendo assim, e aí, o que você quer? E eu poder responder, não quero nada. Não quero nada. Eu preciso de muita coisa, mas eu não quero nada. Porque me lembra, irmãos, aquelas cenas que você vê nos filmes, aquele pai, mãe, geralmente já viúvo ou viúva, que está lá na sua casa, aí o filho chega lá, e o pai já está tão acostumado, que ele olha para a porta e diz assim, ô meu filho, tudo bem? O que você quer? Triste, né? E se o filho responde, não pai, passei para ver como é que você está. Quanto? Porque pode até ser verdade, mas ele está tão acostumado de ser procurado como uma fonte de atender necessidades, até às vezes por filhos já grandes e adultos. Meu ponto, meus irmãos, é que a oração, ela precisa ser essa
coisa tão importante na minha vida que eu coloco no meu alarme ou na minha agenda, onde quer que seja. E sabe o que me entristece, meus irmãos? Nós não perdemos várias coisas que são hábitos da nossa vida. Eu digo para minha vergonha, irmãos, é muito rara a semana em que pelo menos 5 vezes por semana, naquela semana eu não me exercito. Muito raro. Se eu não posso de manhã, eu vou à tarde, se eu não posso à tarde. Às vezes você vai me encontrar 10 da noite na academia. Não deu o dia inteiro, muito ocupado, reuniões, estudo, tudo, 10 da noite. Eu me pergunto se você me encontraria com a mesma dedicação. Nossa, 11 da noite e eu ainda não tive um tempo decente de oração. Não é aquela oração antes da comida, não. Eu ainda não tive um tempo decente de oração hoje. Eu me pergunto se você me encontraria preocupado porque o dia está acabando e eu ainda não estive com o meu Senhor. Porque veja bem, meus irmãos, Ele está sempre conosco, nós estamos sempre com Ele, é óbvio isso. É virtualmente impossível você se ausentar. Então, quando a gente fala assim, Senhor, estamos aqui, chegamos até a Tua presença, isso é uma forma de se falar. Deus está até no inferno, irmãos. O inferno só não pode percebê-lo. E no futuro, bem, agora o inferno está vazio, mas no futuro não conseguirá absolutamente percebê-lo. Mas Deus está em todos os lugares e Ele está sempre conosco, claro. Meu ponto aqui é outro, é que eu posso estar andando com Ele, inclusive Ele em mim, como diz a palavra, mas não trocarmos uma única sílaba. Nada, absolutamente nada. Paulo acrescenta no versículo 2 ainda, vigiando ou velando. Na NVI nós temos a tradução estejam alerta. E eu gosto desses 3 termos, irmãos. Aliás, isso aqui é uma ótima prática na sua leitura bíblica. Talvez você possa fazer isso ano que vem. Eu faço isso de vez em quando. Ano retrasado eu li em uma versão em inglês, no ano anterior eu li em outra versão em inglês. Ano passado esse foi na NVI mesmo. Mas de vez em quando é bom você ler o texto em outra versão. Inclusive quando você está fazendo o seu devocional. Hoje, 3, 4 toques em um aplicativo, né? Esse mais famoso, o YouVersion. Você clica em cima, troca a versão. É muito interessante, irmãos, porque você tem que compreender. A tarefa de um tradutor bíblico é a tarefa ingrata. Não precisa nem ser de um tradutor bíblico. Quando eu fiz versões de músicas que nós cantamos aqui, tem umas que estão empacadas até hoje, porque é uma luta do tradutor. Você sabe o que está sendo dito aqui, mas você não consegue colocar em português. Toda vez que aparece a palavra misericórdia na música em inglês, eu entro em crise. Em inglês é mercy, desse tamanho. Aí você tem que trocar para misericórdia. Não cabe. Agora pensa você traduzindo algo de uma língua morta. Tanto o hebraico bíblico quanto o grego koiné bíblico são línguas mortas. Você pode ser fluente em hebraico moderno ou grego moderno, ajuda, mas talvez até possa atrapalhar. Porque você tem que fazer um pulo, irmão, de 2, 3, 4, 5 mil anos. E aí, os nossos tradutores, tentando nos fazer compreender o que essa palavra grega significa, traduziram vigiando, velando, são 2 traduções das Almeidas, e estejam alerta. Agora, vamos juntar isso tudo. Essa é uma advertência para que a igreja fique completamente acordada em oração, ou seja, fique em estado de alerta. Nesse versículo, o que o apóstolo tem em mente é que, ao permanecer em oração, o cristão deve estar atento para assuntos como, e aqui ele não está sendo exaustivo, mas vai nos ajudar, suas próprias necessidades, aquelas da família e da comunidade. Então, meus irmãos, não há absolutamente nenhum problema em eu ter pedido de oração. No que eu quis ilustrar de que a oração é relacionamento, eu não quis dizer que Deus não deseja que você peça. Não. A oração sacerdotal está repleto de pedidos. Então,
nós vamos ver mais adiante, meus irmãos, que às vezes o problema não é esse, são as motivações egoístas dos nossos pedidos. Eu vou dar um pouquinho de spoiler, você já leu a lição, mas quando ele vai tratar da parte mais adiante, que vai falar em que Paulo diz que oram para que abra uma porta. Não é isso? E como a igreja moderna usa essa expressão muito, mas é porta de emprego, né? Porta de casamento, porta de alguma coisa que eu estou querendo, que eu estou precisando. Enquanto que Paulo ora por uma porta para o evangelho. Então, é errado pedir que Deus abra uma porta de emprego, uma porta de casamento, uma porta para um tratamento de saúde. Claro que não. O errado é, meus irmãos, e aí eu vou chegar onde eu quero, quando isso é o resumo da minha vida de oração. Eis o problema. Eis o problema. Deixa eu lhe contar uma historinha. Há 12, 13, 14 anos atrás, irmãos, a nossa reunião de oração me incomodava muito. Nem o muro das lamentações tinha tanto lamento quanto o nosso culto de oração. Depois que inventaram o tá ruim, nunca mais ficou melhor. Eu falei, meu Deus do céu, eu sei que a vida é difícil, mas é muita tragédia, muito problema. E eu ficava admirado, irmãos, com aquilo. Não, irmãos, eu não acho que seja errado orar, mas era demais. A maioria dos irmãos não estavam aqui naquela época, mas era assim, exagerado. Como eu disse, parecia o muro das lamentações. A ausência de agradecimentos e ação de graça era enorme. Ok? Bem, foi nessa época, irmãos, que nós resolvemos fazer algumas reuniões de oração onde nós não íamos pedir nada. E aí começamos aquela prática que fizemos até hoje, do microfone passar de mão em mão e cada um fazer a sua oração e tal. E aí nós falamos assim, naquela época, converse com Deus. Converse sobre quem Ele é para você. Converse com o que tem sido andar com Ele. Irmãos, foi quase como tentar fazer um avestruz orar. Voar. Quase fazer um avestruz voar. Era uma coisa desengonçada, porque nós só estávamos acostumados a pedir, 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 pedir e pedir. Mas com o tempo, irmãos, inclusive nós já estávamos inclusive neste prédio aqui, é que a gente às vezes não lembra, né? A gente não tem a memória tão boa assim não, mas durante um longo tempo nós ficamos, e aí nós fizemos uma pequena transição, e é o modelo que nós temos hoje. Nós temos metade da reunião com duplas ou trios, né? Onde fazemos nossos pedidos pessoais, e depois temos um microfone que passa, e aí tem tido uma variante, né, de como isso tem sido utilizado. Mas sabe, o que eu aprendi com isso, irmãos? Nós não temos assunto, muitas vezes, espirituais para tratar com Deus. Nós não temos conteúdo, algumas vezes. Mesmo com o auxílio diário do devocional, por que não conversar com Deus sobre o que você aprendeu na palavra? Por que não dizer, Senhor, isso que eu li hoje fala muito a minha vida por causa disso e daquilo, e o Senhor tem presenciado como eu tenho lutado com isso, e como isso aqui tem, por outro lado, tem sido uma oportunidade de crescimento. Por que não? Por que não ter essas necessidades, mas também o relacionamento, um ambiente de convívio ali com o Senhor? Por que não? Bem, também nós podemos tratar de assuntos dos perigos que ameaçam a comunidade cristã. De onde o nosso autor está tirando isso aqui, irmãos? Da cachola dele? Não. Está tirando, irmãos, das orações de Paulo. Paulo orava bastante nesse sentido, por aquilo que as igrejas estavam sendo ameaçadas, e era o conteúdo da sua oração, conteúdo da sua exortação também, ok? As bênçãos recebidas e prometidas. Então é a parte onde eu vou agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele tem realizado na minha vida. E finalmente orar também pela vontade de Deus. Com certeza há áreas na sua vida que você ainda não sabe exatamente o que você vai fazer. Então, diariamente, constantemente no seu momento de oração, isso precisa estar presente em eu buscar o Senhor e dizer, Senhor, o que eu faço aqui?
Vou para a direita, para a esquerda, para o alto, para baixo. Ando, fico esperando. É para agora, é para mais adiante. Então, você tem dúvidas sobre o próximo passo na sua vida? Essas dúvidas estão sendo colocadas em oração? Porque se eu não colocar, irmãos, o próximo passo ou passos da minha vida em oração, o que vai tomar o lugar? Começa com an, termina com cidade. Aprendi com o Sasha. Ansiedade, claro. A ansiedade vai tomar conta, irmãos. É por isso que a palavra de Deus fala que não andem ansiosos por coisa alguma. Qual é a alternativa? Em tudo seja conhecido diante de Deus as suas súplicas e orações, ação de graça, não é? Uma coisa é antídoto da outra. A oração é o lugar para onde eu devo correr toda vez que o fantasma da ansiedade estiver querendo me dominar. Toda vez que a ansiedade estiver querendo tomar a direção da minha vida, né, o rumo da minha vida. Para terminar, irmãos, esse ponto número 1. E depois a nossa aplicação, é claro. Quando alguém está consciente das bênçãos prometidas e recebidas, expressará sua gratidão a Deus. Então Paulo prossegue, final do versículo 2, com ações de graças, ou sejam agradecidos. É muito importante não esquecer que o homem que disse isso, Paulo, estava onde? Preso, era um prisioneiro. Entretanto, esse prisioneiro pôde agradecer a Deus até mesmo em suas prisões. Esse comentário é de Hendrickson, se eu não me engano é da Cultura Cristã, eu acho, esse comentário. E aí ele vai citar Filipenses 1, 12 e 14, que diz o seguinte: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra. Tem uma expressão, irmãos, uma expressão em inglês chamada linha de prata, silver line. Deixa eu explicar o que significa a silver line. Você sabe aquele dia da tempestade, em que a tempestade e tal, e finalmente algum rainho de sol passa pelas nuvens e faz uma linha de prata, né? Então a ideia por trás disso seria mais ou menos a nossa luz no final do túnel. E eu gosto muito dessa expressão, meus irmãos, porque eu vejo isso muito na vida de Paulo. Paulo, você está preso. Mas olha que bênção que está acontecendo por causa da minha prisão. Alguns anos atrás, irmãos, um irmão brasileiro nosso, uns anos atrás, uns 9, 10 anos atrás, esteve preso Nigéria, não lembro agora. Lembro mesmo, José Dilton, não lembro. Presbiteriano, se eu não me engano. Ele esteve preso, por quê? Porque os imãs, que são os líderes das mesquitas, estavam vendo que ele estava ganhando para Cristo os rapazes da rua. E esses rapazes da rua, meus irmãos, faziam trabalhos para os imãs, para ganhar dinheiro para os imãs, certo? Não tem nada novo, irmãos. Corrupção na religião acontece em todo lugar, né? E aí eles denunciaram o irmão José, que eu não lembro o nome dele agora, alguma coisa, parece que ele estava acusando de tráfico humano, tráfico de drogas, usando os meninos. E não tinha nada a ver com isso. Bem, lá, num país de maioria muçulmana, né? Palavra de um imã, e ele foi preso, sem prova, sem nada, e ficou bastante tempo preso. E aí, irmãos, nós recebemos, foi publicado para as igrejas no Brasil, as cartas dele. Caramba, meu amigo. Lembrava demais Paulo preso, sabe, irmãos? Ele estava naquele tipo de prisão, mais ou menos que nem no Brasil, que a cela cabe 15 e tem 30, né? Então você tem que se revezar para dormir, revezar para tudo e assim por diante. O vaso está ali, cercado de homens do seu lado para tudo. E ele teve a oportunidade de mostrar o amor de Deus àqueles prisioneiros e pregar dentro da prisão. E aí ele narrava os frutos que Deus estava lhe dando ali.
Aí eu parei para pensar, caramba, eu estou mais ansioso que José. Eu estou mais preocupado que ele. E deve ter sido assim, meus irmãos, com a igreja de Filipos, por exemplo, que era muito querida de Paulo e o queria muito bem. Talvez lá nas casas dos filipenses, os irmãos tristes, chorosos. E Paulo, de boa, escreve uma das suas cartas mais alegres. E Paulo em Colossenses também, meus irmãos, fala sobre ser agradecido. Quando eu preguei em Filipenses, irmãos, faz algum tempinho, talvez você não lembre, eu perguntei algumas vezes, vocês viram algum lamento na carta inteira? Não tem em Filipenses, não tem em Colossenses, não tem nenhuma carta da prisão. Que eu me lembre, meus irmãos, o único lamento que Paulo tem nas suas cartas são com aqueles que o abandonaram, amando o presente século, amando o presente mundo, entre eles Demas e Alexandre. Lembra? Finalzinho de 2 Timóteo. O lamento de Paulo, irmãos, não é porque ele está preso. O lamento de Paulo é porque alguns dos seus companheiros voltaram para a prisão, negando a Cristo. A prisão espiritual. Um homem admirável realmente, irmãos, admirável. E que tem a nos ensinar hoje, irmãos, mais uma vez, do valor de nós percebermos que Deus está no controle de todas as coisas, porque isso impacta também a nossa vida de oração. A nossa vida de oração para de ser, Senhor, afasta de mim esse cálice, e passa a ser, seja feita a tua vontade e não a minha. A nossa oração para de ser aquela oração de profunda tristeza e desespero, que é a título de desabafo, irmãos, e é muito bom desabafar com Deus, tem o seu lugar. Mas depois do desabafo precisa vir, eu preciso ser infundido de esperança. E de confiança, e de tranquilidade, e a ansiedade ser varrida da minha situação. Mesmo que a resposta ainda não tenha vindo. Porque, inclusive, irmãos, essa é a grande pegadinha da oração. Nós somos chamados a orar em esperança e fé, a agradecer antes de sermos ouvidos. O salmista faz isso várias vezes. Ele faz um salmo de clamor ao Senhor pelos seus inimigos, o que é que seja, e o salmo termina com gratidão, com confiança de que o Senhor está cuidando de todas as coisas. É uma tremenda lição para a nossa vida de oração. Aplicação. Bem, diante do que a palavra nos ensina, surgem as perguntas. Seu desejo de se relacionar com Deus é intenso? É constante em você a vontade de se aproximar de Deus através da oração? Quais são suas motivações em orar ao Senhor, ser aprovado por Ele ou ser visto pelos homens? Os perigos que ameaçam a igreja, as promessas de Deus e sua vontade ocupam quanto espaço em sua oração? Quando você eleva os pensamentos ao Senhor, existe intensa gratidão a Ele por tudo? Então, irmãos, em resumo, nós precisamos, em primeiro lugar, a avaliar e analisar a nossa vida de oração. Talvez até mesmo, irmãos, quantificar. Eu gasto tantos minutos em tal atividade, assistindo televisão, me exercitando, praticando o meu hobby preferido. Quanto tempo eu gasto em oração? Po Yong-cho não foi um pastor teologicamente que eu recomendaria a ninguém. Faleceu semana passada, já com o seu novo nome que Deus lhe deu, David Yong-cho. Essas presepadas que eu fico vendo, ninguém percebe essas coisas. Bem, Paul ou David Yong-cho, pouco importa. Mas, irmãos, o interessante é que é muito difícil alguém, que eu até acredito era um crente realmente, de maneira nenhuma eu vou questionar a salvação dele. É muito difícil ele escrever e tudo não prestar.
Não acho que os livros dele valiam a pena. Li na adolescência, me encheram de conceitos questionáveis que depois a palavra teve que corrigir. Certo? Quarta Dimensão é uma viagem na maionese. Mas ele tinha algumas coisas que ele praticava, irmãos, que eram admiráveis. Não sei se ele praticou a vida inteira também, ou apenas na época que escreveu o livro e depois abandonou, mas ele dedicava o dízimo do seu dia a Deus. Isso dá quanto, irmãos? 2 horas e 40 minutos. Em oração, meditação da palavra, e aí você poderia incluir a edificação com a leitura de um bom livro, a sua leitura bíblica, todas as suas práticas, suas disciplinas espirituais. Ok? Pastor, onde eu vou achar 2 horas e 40 minutos? Tá, eu concordo. Ele era um pastor de tempo integral, então ele podia literalmente reservar sua manhã até, né, de 8, ou se começasse bem cedo, de 7 até 9h40 e fazer isso daí. Eu concordo, há certas peculiaridades, diferente de alguém que sai 7h30 da manhã para pegar no trabalho, às 8 e volta meio-dia e pouco, tem 14 horas, eu entendo, é diferente. Mas eu nunca esqueci isso, irmãos, foram 38 anos que eu li o livro dele, pelo menos. Como eu disse, tem muita espinha. Qual é o peixe mais espinhoso, espinhento, sei lá, que você conhece aí do norte? Pois é, aquele que dá fadiga de comer. Tem muita espinha, não é pouca não. Mas essa carninha eu achei interessante em você dedicar um bom tempo para as coisas de Deus. Oração. Um bom tempo devocional. A sua leitura anual. Será que esse ano vamos ter mais gente do que no final do ano passado? Está lá nos nossos hábitos, né, irmãos? A leitura de um bom livro. Hábitos, irmãos, que vão determinar, sim, a qualidade da nossa vida espiritual. Não se iluda, não se engane. Eu publiquei no Facebook essa semana, anteontem, se eu não me engano, ou ontem, um post meu de uns vários anos atrás, que apareceu naquelas lembranças, né? E eu copiei e postei de novo, postei uns 8, 9 anos atrás. E que um dos problemas, irmãos, é que da igreja moderna é que o camarada sabe tudo sobre G12, MDA, igreja em célula, igreja com propósito, igreja multiplicadora, igreja, como é o nome do outro lado do Will Hives? Rede ministerial, sabe tudo. O cara dá palestra, né? Como é que sua igreja tem célula? Como é que é? Ele sabe tudo da visão. Você está na visão? Era o Mary Kay misturado com Avon e Rinodê do mundo evangélico, né? Você está na visão? Eu consegui discípulos para a visão. Tu pega o cara pelo braço, explica para mim a doutrina da dupla imputação de Cristo na nossa vida. Sabe não. Ele não sabe a doutrina em que Cristo toma as nossas culpas e imputa a nós a sua justiça. Me arrepio com um negócio desse. Ele não sabe explicar a união hipostática de Cristo, em que Cristo é 100% Deus de Deus, homem de homem. Ele não sabe explicar a justificação, não sabe explicar a santificação, ele não sabe explicar por que você crê na Bíblia. O John Piper tem um negócio muito engraçado que ele fala assim, por que eu creio na Bíblia? Porque minha mãe disse assim. Mas ele desenvolve o texto. Ele desenvolve o texto que diz assim, minha mãe não cria em qualquer coisa. A minha mãe conhecia doutrina. Faz parte daquela série, irmãos, em que ele diz que doutrina fraca produz mulheres fracas. Ele está num simpósio de mulheres. E produz homens fracos também, claro. Então ele diz, a minha mãe conhecia a doutrina. Então, ela me ensinou um porquê acreditar na Bíblia. Então não é apenas porque minha mãe disse. Tem mais atrás disso daí. Mas muito crente, irmãos, não sabe. Não sabe explicar o que realmente o Evangelho prega. O Evangelho não prega a sua melhor vida aqui, não prega a cura. O Evangelho não prega paz de espírito, restauração de casamento. Se nós pudéssemos colocar em uma palavra o que o Evangelho prega, ele prega ressurreição. A vitória sobre a morte. Essa é a promessa de Gênesis capítulo 3.
A morte entra e Deus diz, ela vai ser derrotada. E aí vem a história da redenção. Meu ponto aqui, meus irmãos, e agora, você deve estar muito contente, né? Graças a Deus, eu nem me meto com esse negócio de G12, G7, Gillette, nada disso. Eu não me meto nada desse negócio de divisão. Ok. Talvez, aonde você tem perdido a perspectiva do relacionamento com Deus, de conhecer inclusive essas coisas que eu mencionei, é porque você conhece muito de como a sua igreja funciona. Você sabe do que você deve gostar. Você pode chegar diante de alguém assim, a sua igreja tem pregação expositiva? Não? A minha tem. E daí? A minha igreja tem biblioteca. A minha igreja tem isso, a minha igreja tem aquilo. A igreja tem... O ponto é, o que adianta estar na visão, qualquer que seja ela, né? E o que adianta até saber conceitos teológicos se eu não tenho vida com Deus? Se eu não tenho essa tão usada palavra, né, nas últimas décadas, essa intimidade com Deus? Se o meu devocional é pro forma, você quer ver se você está crescendo mesmo, meu irmão? Primeiro fruto do Espírito, obviamente. Mas se você começa a dar broto. Dá broto. Você não é aquela árvore, né? Eu acabei de podar nossas árvores lá da frente. Poucos dias depois ela começou a se recuperar. Porque ela está viva. Ela começou a nascer novas folhas. Ela começou a botar uns galinhos de volta. Você cortou? Vai nascer de novo. E com certeza que um ano e pouco eu vou ter que podar de novo. Porque ela está viva. E você então tem que dar broto. Tem que dar fruto. E esse fruto vai se traduzir naquilo que nós estamos falando, na vida de oração. Esse fruto, esse broto vai se traduzir em vidas. E já vou dar um spoiler, meus irmãos, nós vamos cair forte em cima de evangelismo em 2022. Íamos, mas aí chegou o coronavírus e aí atrapalhou tudo. Eu já tinha preparado uma certa campanha, né? Marketing, frases, tudo preparado, e vi que realmente ia ser complicado fazer evangelismo via Zoom. Deve dar, né? Mas é bem complicado. Mas a gente vai retomar, mesmo sem estar completamente fora da tempestade. Evangelismo, oração, tudo mais. Você quer ver se você está dando broto? Ou não? Eu penso, meus irmãos, que o compartilhar nossos grupos de vida é uma grande evidência se você está dando fruto ou não. Porque você sabe verbalizar a sua vida com Deus. A minha preocupação não é se você não fala no seu grupo de vida. É porque provavelmente você não tem condição, segundo o conselho de Pedro, de explicar ou dar explicação sobre a esperança que há em você. Camarada do emprego lhe pergunta alguma coisa, você não sabe lé com cré. Por quê? Porque você não está pensando a sua fé. Perceba a diferença. Você está presenciando a pregação expositiva, você não está interagindo com a pregação da palavra. São coisas distintas. Eu estava em uma conferência fiel vários anos atrás, orgulhoso comigo mesmo, satisfeito comigo mesmo. Por quê? Porque eu estava na conferência da fiel. E aquele pensamento, irmãos, caiu em cima de mim como fosse uma parede de tijolos desabando. Falei, peraí. Eu gastei esse dinheiro todo, vim até aqui em São Paulo para ficar dando tapinha nas minhas costas que eu estou na conferência fiel. Peraí. Deixa eu esfregar meus olhos aqui, deixa eu acordar. Estamos falando sobre o que mesmo? Porque eu percebi, meus irmãos, que eu estava literalmente cumprindo tabela. Graças a Deus que ainda era o segundo dia de reunião ainda, de manhã.
E aí eu me lembro que Steve Lawson assumiu para pregar. Meu amigo, perna manca na nuca é graveto. Foi um caminhão de tora. Por quê? Porque eu parei de cumprir protocolo. Eu comecei a realmente estar aqui. Eu literalmente até disse para a pessoa que está do meu lado: irmão, agora não, posso conversar agora não. Sabe aquele crente chato que pede para você ficar calado no meio do culto? Aqui, inclusive, está certo. Meu ponto, meus irmãos, é que a gente precisa sacudir de nós a mesmice, a pasmaceira e todas essas coisas que têm atrapalhado a nossa caminhada com o Senhor e nos impedido de enxergar se estamos de fato ou não aproveitando o que há para nós deste lado da eternidade, para andarmos com o Senhor. Nenhuma dessas coisas, irmãos, precisaremos do outro lado da eternidade. Nada mais. Mas desse lado precisamos de muito, muito mesmo. E se porventura você tem sobrevivido no orgulho próprio, na satisfação própria de estar em uma igreja que tem essas coisas, mas essas coisas não têm afetado, incomodado, confrontado de verdade a sua vida espiritual, talvez a sua primeira oração, aplicando a lição de hoje, deve ser de arrependimento. Arrependimento e compromisso com Deus de rever a estrutura do seu dia. Se o Netflix lhe faz tropeçar, corta-o. Se o videogame lhe faz tropeçar, corta-o. Vou falar aqui porque tem que falar. Se a novela preferida lhe faz tropeçar, corta. Não importa. Se o futebol lhe faz tropeçar, corta-o. A amputação radical, irmãos, é um princípio espiritual real das Escrituras. E às vezes extremamente necessário para que a gente possa, de fato, sair da mesmice, da pasmaceira e sermos diligentes, zelosos, vigilantes e tudo que nós vimos no versículo 2, que é só onde nós vamos chegar hoje. Vamos orar, meus irmãos? Queria nos dar alguns segundos de oração pessoal, individual, silenciosa, que você se colocasse na presença do Senhor. Você também que está assistindo esse vídeo agora, se colocasse na presença do Senhor, pedindo graça e misericórdia a Ele, quanto à sua vida de oração e seu relacionamento com Ele em geral. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós. Dá-nos, ó Deus, diante da Tua palavra, a graça da resolução que traz, de fato, transformação de vida. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos como o povo a quem o Teu profeta pregava e que o Senhor explica para ele que eles são, que Tu és para eles como quem canta canções de amor. Em outras palavras, que entra por um ouvido, sai pelo outro. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos compreender a seriedade
ao ponto da tua palavra falar tantas e tantas vezes sobre a necessidade e a diligência necessária na oração. Faz isso em nossas vidas, ó Deus, como indivíduos, mas também como tua igreja. Perdoa-nos, ó Deus, que após 18 anos, vidas diferentes, gerações diferentes, mas nós ainda não aprendemos a orar como igreja. Como dissemos agora há pouco, nós nos perguntamos até que ponto o Senhor tem retido a tua mão, porque o Senhor não tem visto em nós o povo que se chama pelo teu nome se humilhar, não tem visto ele orar, não tem visto buscar a tua face, não tem visto se arrepender dos seus maus caminhos. Como o Senhor pode abrir os céus? Como o Senhor pode nos responder àquilo que não oramos de fato? Dá-nos, ó Deus, uma reflexão que leve à prática na nossa vida. Que o desejo pela tua presença, pelo relacionamento com o Senhor, possa tomar conta dos nossos dias. Abençoa, Deus, tarde que temos pela frente. Abençoa aqueles irmãos que hoje estarão participando da prova deste concurso. E à noite que possamos estar aqui para a honra e glória do Senhor, para ouvir a tua palavra e, quem sabe, uma perspectiva diferente diante daquilo que ouvimos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.